Olá, pessoal do sexto ano. Nesse vídeo eu vou falar rapidinho com vocês sobre o sétimo banco de atividades. Lembrando que vocês devem sempre preencher o cabeçalho. Se você estiver fazendo numa folha separada para entregar na escola, preencha também primeiro o cabeçalho. Bom, vamos lá. Nesse sétimo banco, vocês vão conhecer um pouco, né? Quem já conhece, acho que vai conhecer melhor, essa personagem aqui chamada Mafalda. A Mafalda é uma personagem criada pelo cartunista argentino chamado Quino. Lembra que no banco anterior, o sexto banco, vocês leram várias tirinhas do personagem Armandinho. Agora vocês vão ler várias tirinhas de uma outra personagem, a Mafalda. E vocês vão ver que a Mafalda e o Armandinho apresentam certas semelhanças, por isso que vocês vão encontrar aqui exercício comparando esses dois personagens. O primeiro texto que vocês têm nessa coletânea de atividades, no sétimo banco, é uma reportagem com o título Mafalda chega aos 50 anos sem perder a atualidade. Então, aqui nessa reportagem, todas essas palavrinhas que estão em negrito, como essa daqui, ó, negrito e sublinhado, é porque elas estão aqui, ó, no vocabulário. Então, caso vocês tenham dúvida, é só olhar aqui o significado. Então, nesse texto, a gente vai ver aqui, né, a importância da Mafalda, o contexto histórico, social em que ela foi criada, né? Aqui fala, por exemplo, ó, a garotinha de cabelos negros, ornados por uma fita, ficou conhecida por causa de suas contestações e inconformismo com o mundo que lhe serviu de palco durante 1964 e 1973. Então, esse é o período em que a Mafalda surge ali na Argentina. Bom, depois da leitura do texto, vocês vão ver, inclusive, que um dos trechos fala dos personagens, né, os colegas da Mafalda, os pais da Mafalda, e cada um deles tem algumas características bem próprias, inclusive há um certo estereótipo, né, cada um tem um jeito de ser e está aliado ao modo de se vestir, por exemplo, mas aí quando chegar o exercício que fala de estereótipo, eu retomo isso. Aqui um outro subtítulo da reportagem, Aposentadoria Precoce, né, que conta quando o Quino decidiu que é, ele ia parar de fazer as tirinhas da Mafalda, porque ele achava que estava se tornando repetitivo, né, que é o que está escrito aqui, ó. Bom, depois da leitura desse texto, vocês vão encontrar o exercício 1, que está falando sobre as características da personagem Mafalda. Então, vocês vão ler aqui e ver qual alternativa é a correta. No segundo exercício, ele está pedindo para você ler novamente um trecho que está no segundo parágrafo, que é esse trecho que está aqui, ó. Nesse tipo de exercício, que recorta um trecho do parágrafo, caso vocês tenham dúvida, é sempre bom voltar lá no texto, né? Mas o termo, a expressão aqui que é importante nesse exercício é essa daqui, ó, na direção oposta, que significa um lado contrário, né? E aí vocês têm que entender o que está em jogo aqui nesse enunciado para ver o que significa essa expressão e ver que outra expressão eu posso colocar no lugar mantendo o sentido. É isso que o exercício quer. Então, aqui, por exemplo, na alternativa A, ele diz assim, ó, a frase na direção oposta tem o mesmo sentido que o termo também. Será? Se a gente tentar substituir, será que dá certo? A Mafalda repudiava um prato de sopa. Também colocava Beatles no mais alto dos patamares. Será que dá certo? Ele está dizendo aqui, o autor do texto, que a Mafalda repudiava o prato de sopa e também repudiava a banda Beatles? Não, não dá para dizer isso, né? Bom, aí vocês vão ver em cada alternativa aqui, B, C e D, o que ele insere como alternativa para substituir essa expressão e se dá certo ou não. Tem que achar a alternativa correta. A questão 3. A questão 3 diz assim, ó, segundo o texto, Mafalda poderia ter sido censurada, ou seja, ela poderia ter sido proibida, né? As publicações do Quino, as tirinhas da Mafalda poderiam ter sido proibidas, porque muitas faziam críticas ao governo da época. Mas ela escapou da censura presente durante a ditadura militar na Argentina. O criador das tirinhas, chamado Quino, considera que sua personagem não foi perseguida porque isso está lá no texto. É só voltar ao texto e ver qual é a alternativa correta. Aqui tem um box
que vai explicar um pouco, vai falar um pouco sobre o estereótipo que eu tinha falado no começo do vídeo, né? Então, o autor Quino, para trabalhar os personagens, ele considerou alguns estereótipos. O que é estereótipo? A gente sempre forma uma imagem, né, de certas pessoas. Por exemplo, a imagem de uma pessoa que tem dinheiro, como que essa pessoa se veste, como ela costuma falar, como ela se comporta. A gente tem uma certa imagem disso tudo. Essas imagens nem sempre elas correspondem à realidade e elas podem ser carregadas de certos preconceitos também, né? Aqui, esse box vai falar exatamente isso, mas ele coloca uma questão aqui, que é comum, que é comum que o humor, ele se utilize desses estereótipos para gerar o riso, né? Para ficar engraçado. E aí, aqui, na questão 4, há um personagem que é colega da Mafalda, que se chama Manolito. E o Manolito, ele é descrito lá naquela reportagem no início da coletânea como um garoto que coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Observe como o personagem é desenhado, as roupas do Manolito, o corte de cabelo, o sapato dele. A partir de sua observação, explique se o desenho de Manolito representa bem o seu gosto pelo dinheiro acima de todas as coisas. Então, aqui é uma resposta pessoal para vocês dizerem o que vocês acham. Vamos supor que você ache que o Manolito representa bem esse estereótipo. Você sempre vai dar aquele espaço do parágrafo, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo. Então, você pode começar assim, ó. Representa bem, pois... Aí você dá a sua opinião. Ah, pois a roupa está de acordo com o que eu imagino de uma criança que tenha mais dinheiro, de alguém que tenha mais dinheiro. Tenta fazer uma descrição aí que justifique a sua posição. Ah, não representa bem, pode ser isso também, né? Você pode colocar. Não acho que represente bem, pois. Não acho que represente bem, pois. Aí você completa. A questão, aqui tem uma informaçãozinha importante também, né? Quando lemos uma tirinha, é importante observarmos a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, pois ambas nos ajudam a entender as tiras. Linguagem verbal são essas palavras escritas que aparecem nos balãozinhos, né? Então, aqui, ó, que tá no balãozinho, na tirinha embaixo, é a linguagem verbal. Tem até um exemplo aqui, um balãozinho, só não tem uma palavra escrita dentro, né? A linguagem não verbal está presente nas imagens e nas cores das tiras. Tudo que, então, ó, representa a imagem, o desenho dos personagens, a carinha do passarinho aqui na árvore, as expressões do rosto, né? Ou a cor, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. Leia a seguir uma tira que nos mostra uma conversa de Mafalda com seu colega Manolito. Lembra que no exercício anterior dizia que o Manolito ele tem um apreço, né, muito grande pelo dinheiro. Vamos ver o que ele diz nessa tirinha para a Mafalda. Aqui a Mafalda está pensando, não é uma fala, né? Olha como é o balãozinho, tem umas bolinhas saindo da cabeça dela aqui e o balãozinho, né? Olha aí, essa pombinha não sabe o que é dinheiro e mesmo assim é feliz. Ela nem abre a boca, a Mafalda, é o pensamento dela isso aqui. Só que depois ela vira pro Manolito e fala: Você acha que o dinheiro é tudo na vida, Manolito? Não, claro que o dinheiro não é tudo. Também tem os cheques. E aí fica engraçado, porque quebra uma expectativa, né? Quando o Manolito diz no terceiro quadrinho que o dinheiro não é tudo, a gente imagina que ele vai falar, né? O que é mais importante que o dinheiro. Só que aí no quarto quadrinho, ele fala dos cheques. E cheque também, né? Tem um valor monetário, é dinheiro. Tem até o vocabulário aqui, ó. Cheque. Documento escrito que vale como dinheiro. Aqui é de verdadeiro e falso, então não vale colocar um X, né? Você colocar V ou F em cada espacinho aqui. Questão 6. Na coletânea anterior, você leu diversas tirinhas do Armandinho, que é esse garoto de cabelo azul, e viu que ele é um garoto que questiona a realidade à sua volta. Para ele, muita coisa poderia ser diferente. Além disso, assim como Mafalda, ele também deseja um mundo melhor. Então, eles têm uma característica em comum aí, né? Observe a seguir uma tirinha do garoto Armandinho e outra da garota Mafalda. Depois assinale V ou F nas afirmações abaixo que fazem análises dessas duas tiras. Lembre-se de ler as falas, aqui tem um erro, né? É um S. As falas ou pensamentos, mas também de observar o desenho de cada quadrinho. Em outras palavras, é importante prestar atenção na linguagem verbal e não verbal. Então, vocês vão ler as falas, a linguagem verbal e também pensar nas cores, nos desenhos.
Aqui tem uma diferença da tirinha do Armandinho e da Mafalda, que é uma questão de estilo mesmo do desenhista, né? Aqui não tem um balãozinho, ó, tá vendo? E na verdade, a gente pode pensar aqui também que o Armandinho ele tá pensando, parece consigo mesmo, né? De qualquer forma, não tem um balãozinho. Lembra quando a Mafalda estava pensando no quadrinho anterior? Tinha um balãozinho de pensamento, né? E aqui, ó, por exemplo, um balãozinho de pensamento. Será que o mundo está assim porque está cheio de miguelitos? A Mafalda está pensando consigo mesmo. Então, a primeira tirinha, você sempre vai ouvir que não adianta. Aqui está em aspas, não adianta, porque ele está recuperando uma fala comum de outras pessoas, né? Ele ouve esse tipo de coisa, ele ouve outras pessoas dizendo, não adianta. Provavelmente são adultos, né? Porque o Armandinho ele tem essa característica de criticar muito os adultos, né? Ele é uma criança que cutuca um pouco a forma de os adultos agirem. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Ele ergue uma plaquinha com um coraçãozinho aqui. Aqui na tirinha da Mafalda, é o Miguelito, né? É um outro personagem, um outro colega aí da Mafalda. Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? Aí ele diz: é isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. A Mafalda fica com uma cara meio de, né? Eita, né? Aí no quarto quadrinho ela pensa consigo mesma: será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Quando ela fala que o mundo está assim, ela tá ela não diz explicitamente, né? Mas a gente consegue aí pensar nessa Mafalda crítica, crítica à realidade, né? Que questiona esse mundo como ele tem sido, como ele é. Então a gente pensa nesse mundo que a gente tem, né? Um mundo com desigualdades, por exemplo, que são coisas que é uma coisa que a Mafalda costuma abordar nas tirinhas. Aí aqui também de verdadeiro e falso, tem a ver com essas questões que eu abordei um pouco aqui com vocês, dos balõezinhos, pensar as características, a Mafalda ali, ela tá mais de acordo com o Miguelito ou com o Armandinho? Vejam que são três crianças aí, né, diferentes, mas algumas coisas elas concordam, outras coisas elas entram em desacordo. Sétimo exercício. Pensando nas semelhanças entre o garoto Armandinho e a garota Mafalda, aqui, ó, semelhanças. Observe a imagem a seguir. Porque, ao se olhar no espelho, Armandinho vê Mafalda. Então, o Armandinho que está segurando um copo, né? Ele está andando e se depara com um espelho. E quando ele olha para o espelho, ele vê a Mafalda. É bem bonitinha essa imagem. E tem a ver com a semelhança que os dois têm. Vocês podem pensar em todas as tirinhas do Armandinho que vocês leram na coletânea anterior. Ou pensar nessas daqui, ó, nessas duas. Essas duas já dá para identificar que o Armandinho, ele tem uma opinião parecida com a Mafalda. A Mafalda está questionando o Miguelito, porque o Miguelito, ele quer ficar esperando a vida dar alguma coisa a ele. E ela acha que o mundo não precisa disso, né? Ela parece que ela está mais de acordo com ele, então. Então, pense em características que o Armandinho tem, em características que a Mafalda tem, porque quando ele vê a Mafalda no espelho, ele está se conectando com a Mafalda, né? Ele se vê como uma falda. É um pouco essa ideia. 8. Agora é a sua vez. Imagine que a sua escola decidiu organizar uma exposição de tirinhas produzidas por todos os alunos do sexto ano. O evento será aberto a todos que moram no bairro da sua escola. É para vocês imaginarem, não é real isso aqui, né? Não por enquanto. Produza a seguir uma tirinha de 3 quadrinhos. Aqui tem um espaço, ó, 1, 2, 3 quadrinhos que vocês vão fazer a tirinha. Ela pode ser engraçada ou criticar um determinado comportamento. Também é possível abordar algum aspecto da nossa língua. Isso tem exemplos no banco anterior de atividades, nas tirinhas do Armandinho. Use sua criatividade para criar um personagem bem legal. No plantão do sexto ano, que é de quarta-feira, já teve aluna que me perguntou se poderia usar um personagem que já existe. Eu falei que sim, não tem problema. Tem gente, por exemplo, que gosta muito de um personagem, de um mangá ou de um desenho animado que acompanha. Não tem problema você pegar esse personagem, tudo bem. Mas se você quiser criar um, é bem legal também. Então você pode se inspirar assim, num personagem que existe, mas a história é legal ser sua, autoral. Então cria uma historinha ali que pode, por exemplo, resumindo aqui, ó,
O exercício dá algumas dicas. Você pode ensinar valores importantes na sua historinha de 3 quadrinhos. Você pode apresentar um tema ou uma situação de modo humorístico e engraçado, que é uma coisa bastante presente na tirinha. Você pode criticar ou questionar um determinado comportamento, que é uma coisa que a Mafalda e o Armandinho fazem muito. Ou abordar aspectos diversos da nossa língua, como acontecia naquela tirinha do Armandinho do banco anterior, que eram 3 quadrinhos e usava a palavra cesta de sexta-feira, cesta de uma cesta, né, de palha, por exemplo, e a outra era cesta, que é esse costume das pessoas dormirem após o almoço, fazer a cesta. Então, eles têm, são palavras que têm a grafia diferente, o som um pouco parecido, né? E ele brincava com isso. E aí, como que ele explicava no fim o termo dessas palavras com o desenho, né? Então, é uma coisa legal que está abordando uma questão da língua portuguesa. Pode ser isso também. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, apareçam no plantão para tirar dúvida comigo. Até a próxima.